Bom dia, protagonistas, bom dia, maravilhosa, como que vocês estão? Começando mais um dia, nesta quarta-feira, dia 18 de dezembro, às 8h15, hoje demos um pequeno, era às 8 pontual, mas estamos aqui cumprindo o que o Senhor nos chamou. E hoje eu quero dizer para você que nesse café no jardim, que você convide mais algumas amigas para estar aqui juntos. A gente está fazendo a jornada das parábolas e algo que o Senhor me trouxe. E hoje vou falar a parábola dos 3 servos. A palavra da gente... Vamos fervecer esse coração? Deixa eu só achar aqui, me organizando enquanto vai entrando as mulheradas. A parábola dos talentos. Você já ouviu as parábolas dos talentos? E nesse estudo eu quero direcionar você a ter um novo pensamento, a ter uma nova visão. E também, lembra do que eu falei, a prática de você trazer a palavra para a tua vida. Não só ouvir aqui, não só isso em tudo que você for direcionado a este momento, um momento em comunhão, um momento com intimidade com o Senhor. Então, tudo que você for fazer, você ouça bem e pergunte a si: o que eu posso trazer hoje para minha vida? Como que eu posso hoje trazer isso para minha vida? Ou da minha família, ou dar conselho para uma amiga. Então, vamos lá. Deixa eu mandar um aviãozinho aqui para as minhas maravilhosas, para elas estarem aqui comigo. Compartilhe também com mais 3 amigas a parábola dos talentos. E olha, eu vou confessar, hoje quando eu estava aqui lendo, o Senhor falou fortemente ao meu coração que quando a gente entrega, quando a gente faz algo que o Senhor nos colocou, nem sempre, na verdade, todavia vai ser mais sobre Ele do que nós. Então, toda vez que for para você falar algo para alguém, você pode ter certeza que vai estar tratando, as palavras têm poder, vai estar tratando sobre você. E é algo que é muito real. Cada um, como eu falo para as minhas mentoradas, nós mulheres, principalmente mulheres, cada uma vai colocar para fora aquilo que tem. Mulher ferida, fere, mulher curada, cura. Pessoas felizes levam felicidade. E hoje te convido a fazer isso. Que hoje seja um dia diferente, que hoje você entenda os talentos que você tem e que você possa... Bom dia, Rafa! Que você possa levar os seus talentos para outras pessoas. E entrando nessa parábola hoje, a parábola dos talentos, o Senhor me trouxe uma exortação, Falei, minha filha, por isso que eu falo, quando você fala para alguém, também é para você. Nós não somos perfeitos e cada dia mais o Senhor vem nos lapidando. Então bora que vai ser 30 minutos aqui e eu quero que você abra teu coração neste momento. Você que está assistindo agora gravado aqui no YouTube ou no Instagram. Minha voz está falhando, mas é isso aí. Eu quero que você entenda que todas as vezes que o Senhor vai te usar, todas as vezes, sobre a sua família, talvez você seja aquele que era o menos provável, era aquela menos provável. É esses que o Senhor adora levantar para fazer a diferença na tua vida e sobre a tua vida. Vamos lá. Antes de começar, consagramos ao Senhor este momento, essa parábola, essas palavras, porque a Bíblia não é só palavras, não é um livro. O poder que nós temos como filhos é que quando a gente lê, o sobrenatural acontece, alimenta o nosso espírito, não só nossa mente.
de qualquer outro livro. Eu leio muito. E qualquer outro livro alimenta muito a nossa mente. Aumenta a nossa capacidade, nossas habilidades. Mas esse daqui é diferente. Ele alimenta o espírito. E nós, com o espírito forte, forjado, não há como desistir, não há como parar. E é isso que o Senhor nos ensina nessa parábola dos talentos, dos 3 servos. Escuta aí, meu irmão. Vamos lá. A parábola dos 3 servos. O reino dos céus também pode ser ilustrado como uma história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu 3 servos. Ele reuniu os seus servos e lhe confiou o seu dinheiro. Aqui já o Senhor nos fala que o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem e ia retornar. E aí ele nos traz, quando Jesus passou, ele veio a esta terra, ele pisou nesta terra, ele veio e foi fazer uma longa viagem, que é esse período que a gente vive, e irá retornar. Então isso nos coloca para pensar e entender que o reino dos céus também funciona assim, como nessa parábola simples que nós vamos compreender, mas assim também funciona. É um norte sobre o nosso entendimento. Então ele reuniu seus servos e lhe confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional a cada capacidade deles. Aqui, nessa parábola, o Senhor já nos mostra que Deus dá a capacidade para cada um. Deus dá o talento conforme a capacidade. Então, escuta, ao primeiro ele entregou 5 talentos. Era a capacidade desse servo. E aí eu te falo, quais talentos o Senhor colocou na tua mão? E quais você tem que buscar? Que muitas vezes a gente já recebe de natureza, habilidades, vem ali na nossa natureza, porém, há outras que a gente tem que buscar fora, e há outras que só outras pessoas vindo para somar com a gente. Então, escuta, o primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos, e ao último 1 talento. Então, ele foi viajar. Vou repetir aqui novamente. O reino dos céus também pode ser ilustrado como a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhe confiou o seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade dos servos. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então foi viajar. Eu vejo muitas mulheres, bem-vinda Diva, bem-vinda Daiane, Marcelo, bem-vindos. Eu vejo nesse período aqui, nessa passagem aqui, nesse versículo, eu vejo tantas mulheres com os talentos e estão escondidas, e essa parábola fala exatamente sobre isso. O que o Senhor já mandou, já pediu, já te clamou no seu coração e você ainda não fez. E é um talento seu natural. Escuta. E ele dá conforme a tua capacidade. Algumas pessoas falam assim, nossa, se eu tivesse, aqui ele tá colocando o talento como o dinheiro. Vamos pegar esse daqui. Se eu tivesse mais dinheiro, eu faria isso. Se eu tivesse mais isso, eu faria isso. Por que tu não faz? Se capacite. O Senhor não vai colocar nas tuas mãos algo que você ainda não está preparado para receber. E a maioria das vezes não é o que nós desejamos, é o que nós precisamos. Vamos lá. Então o servo que recebeu os 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. Aqui o Senhor nos ensina que é necessário a gente investir. Eu já pego isso daqui
como um aprendizado. Porque se você não souber investir o seu dinheiro, fazer ele trabalhar para ti, e olha, o servo que recebeu 2 talentos, o servo que recebeu 5 talentos, começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. Aqui o Senhor já nos ensina a lidar com o dinheiro, a você investir, a não se tornar escravo dele. Escuta, o servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2, também multiplicou. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu seu dinheiro. E ali escondeu o dinheiro do Senhor. Voltando-nos, o que eles fizeram agora com cada um dos seus talentos, eu quero que você entenda, mulher. Quando o Senhor nos dá um talento e a gente não usa ele, é como o servo que tinha 1 talento e escondeu. Que hoje o Senhor abra os nossos olhos para você entender, e que hoje você entenda e leve para o seu coração a seguinte pergunta de: o que eu tenho de talento que eu estou escondendo? O que eu tenho de talento que eu posso multiplicá-lo? E aqui também o Senhor nos traz, na minha Bíblia está escrito, eles lhe confiou o seu dinheiro. Muitas pessoas, como eu, antes, fui criada numa família onde o dinheiro era algo escasso. O dinheiro era motivo de briga. O dinheiro era visto, minha mãe, minha avó assistia muita novela. O dinheiro era visto, só as pessoas que têm dinheiro são as pessoas más. Isso são crenças que vieram sobre mim, sobre a minha mentalidade desde pequena. O dinheiro não nasce em árvore. Para que ter dinheiro? Para que ficar trabalhando tanto? Isso era o que eu ouvia. E aqui o Senhor me traz isso somente para falar para você quais as crenças que você tem sobre dinheiro. O dinheiro é algo bom. O dinheiro é para você investir, para você prosperar, para você abençoar outras vidas. Que você hoje muda as suas crenças sobre o dinheiro. Que você não se torne escravo do dinheiro, e sim o Senhor. Que ele seja seu servo. E aqui ele nos ensina que o servo que recebeu 5 talentos, ele começou a investir. Aprenda a investir. Aprenda a investir seu dinheiro para voltar para ti, para abençoar mais tua vida. Que hoje eu olho os movimentos que eu estou com as mulheres, que tanto editoras de livros, tanto que dá mentoria, o nosso conhecimento hoje multiplica talentos de uma velocidade gigantesca. Isso eu abençoo outras vidas, as minhas mentoradas me abençoam, assim como você trabalha. Você está abençoando outras vidas, você está multiplicando. Então comece a ver: Ana, eu tenho problemas financeiros, eu não consigo, eu tenho vontade de abrir uma empresa, mas eu tenho medo. E aqui é onde o Senhor fala: cadê o talento que eu te dei? Seja sábio, invista. E aqui o investimento que ele fez dos 5 talentos retornou 100%. E é onde também o Senhor nos ensina a confiar nele. Quais os talentos que o Senhor te deu? Quais os talentos que você tem? As habilidades que você tem hoje, que você poderia multiplicar, abençoar outras vidas, prosperar e investir os seus talentos para multiplicar 10, 30, 100 vezes mais. Escuta aí. Vai pegando, minha irmã. Seja bem-vinda, Elisete. Olha só. Manda um oi aqui pra mim, quem que está aqui. E pra você que está assistindo nosso segundo encontro no Café no Jardim, que é a jornada das parábolas. Estamos nas parábolas dos 3 servos, nas parábolas dos talentos. Você que está assistindo agora, está gravado. Que você hoje escreva num caderninho, escreva no seu caderno quais talentos que você tem. O que você está escondendo
e também onde você irá investir os seus talentos para retornar. Quais as crenças que você tem sobre dinheiro? Hoje você é escravo do dinheiro ou ele é seu servo e está multiplicando? Pensa nisso. Mas o servo que recebeu um talento. Lembre-se que esse Senhor, ele deu os talentos conforme a capacidade de cada um. Cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do Senhor. Depois de muito tempo, o Senhor voltou de viagem e chamou para prestarem contas a ele de como haviam usado o dinheiro. Oi, Rafa. Quais as crenças que você tem, Rafa, sobre o dinheiro? O que você ouvia? Hoje, trazendo já para todas aqui, você já ressignificou ou você tem medo de expor seus talentos? Aqui, antes de terminar de ler sobre o servo que escondeu, nesse ponto o Senhor me pegou, porque fazia muito tempo que muitas mulheres pediam isso daqui para mim. E eu falei, Senhor, como que eu vou levar a palavra, Pai? Senhor, como que eu vou trazer? E quando eu me reunia presencial, em off, com um grupo de mulherada, com as minhas amigas, elas falavam, Ana, começa a falar, a gente precisa te ouvir, vai, pega, abre aí, vambora. E aí aqui, a hora que eu estava estudando mais cedo sobre essa passagem, o Senhor falou, você tem talentos que ainda você está escondendo. E hoje eu entendi o porquê dessa passagem. Eu quis ir até para outra passagem, que é uma passagem que eu sempre lia, mas aí o Senhor falou, não. As mulheres precisam ouvir sobre os talentos. E maioria das minhas mentoradas me procuram porque estão escondendo os talentos. Então é necessário que a gente ouça. É necessário que a gente alinhe. Porque o Senhor, Ele presta contas. Ele vai prestar contas do que Ele te entregou. Vai prestar contas do casamento que Ele te entregou. Dos filhos que Ele te entregou. Se nós falamos, nós declaramos que somos servos, somos filhos, é algo que a gente tem que ter em mente, que um servo presta contas ao Senhor. Muitas pessoas eu vejo, estava conversando com uma pessoa esses dias, e ela falando de uma certa maneira que eu já falei para Deus fazer isso por mim, eu já falei para Deus fazer aquilo, eu já falei. Aí eu parei, olhei e falei, tá, mas quem é o servo da história? Você é Deus? Você tá mandando em Deus? Não faz sentido. Entende? Então que a gente hoje entenda isso. Se coloque nesse lugar. Em que nós pegamos os nossos talentos. E que a gente possa... a partir de hoje, desbloquear e começar a se mover. Tem pessoas precisando de você. Várias pessoas já chegou falando isso pra mim, várias amigas, vários mentores. Tem pessoas precisando ouvir o que você tá dizendo. E se tiver um, que seja, faça o que tem que ser feito. E hoje essa mensagem veio pra bater diretamente no meu coração. E eu sei que de vocês também. Quais os talentos que você está escondendo? Que o Senhor te deu? Que o medo te paralisa? Pensa. Vamos lá. Eu acho engraçado algumas pessoas falam assim, o Senhor, Ele não constrange, o Senhor não nos exorta, nos corrige. Meu irmão. É o que eu mais vivi. É o que eu mais vivi. O Senhor sempre vai nos corrigir. Com amor. Para fazer a gente pensar.
falar diretamente no nosso ser, no nosso espírito, no nosso coração, para que a gente então evolua com a graça dele. Não tem nada melhor do que você viver no favor de Deus. Não tem. Não tem. E é ali, no discernimento, na obediência, na confiança. E vamos ver o que o servo que escondeu o dinheiro, o que aconteceu. Mas o servo que recebeu 1 talento, os outros investiram. Esse não, esse ele enterrou. Os servos que recebeu 1 talento, cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestar contas de como havia usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. Ele investiu, ele multiplicou o que o Senhor confiou à mão dele, a vida dele. O Senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa pequena quantia. E agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Eu acho tão incrível nesse pedaço quando o Senhor responde: meu servo bom e fiel. Em outra situação, teve um período que quando o Senhor me trouxe essa palavra, quando eu li, servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa pequena quantia. Quando eu li isso, falei: pai, era tão pouco que eu tinha. E aí ele fala: agora lhe darei muitas outras responsabilidades, que é o que está acontecendo agora. Você pode prestar atenção. Sempre as pessoas falam muito em crescimento, né? Eu quero crescer. Só que quando chega uma responsabilidade maior, paralisa. E aí a gente precisa de outra pessoa para continuar a caminhada. Mas o melhor de tudo ainda nesse versículo é que ele fala: agora lhe darei outras responsabilidades, venha celebrar comigo. Muitas vezes você não tem com quem comemorar. Muitas vezes eu não tive com quem comemorar, porque quando eu crescia, pessoas da minha família ficavam tristes. Eu me sentia excluída. Muitas mulheres vão se identificar agora, você pode se identificar agora, porque é aquela pessoa que foi excluída. Aquela mulher que se sentiu culpada por crescer. A maioria das minhas mentoradas são. Eu creio que você também. Sempre tem um da família que fala assim: nossa, tá crescendo demais. Nossa, agora você só pensa nisso. Será que isso vai dar certo? Sempre tem um contra. E aqui nessa passagem linda, o Senhor falou assim: venha celebrar comigo. E ele fez eu repetir várias vezes: venha celebrar comigo, venha celebrar comigo, venha celebrar comigo. E aí no secreto o Espírito Santo falou assim pra mim: filha, quando eu mandar tu fazer alguma coisa, não ligue se não te elogiam. Não ligue quem tiver contra. Venha celebrar comigo. Falei: caraca, pai. A paz, minha Rose. Tudo bem? E aqui o Senhor fala: venha celebrar comigo. Que você possa aprender no dia de hoje que tudo que você fizer, celebre com o Senhor. Ele está feliz em você crescer. O Senhor fica feliz em você transbordar. O Senhor, sabe, Ele é um amigaço. Ele quer isso, Ele anseia por isso, pelo seu chamado. E quando eu li essa parte, venha celebrar comigo, foi algo que abriu o meu ser, abriu o meu coração. Porque por muitas vezes eu não tinha ninguém para comemorar. E eu fazia algo grandioso, outra pessoa me agradecia, e era aquele movimento. Mas os que eu amava não comemoravam comigo. E se você passou por isso também, que você entenda hoje que o Pai fala: venha celebrar comigo.
Quando hoje eu vou num culto adorar, eu vou para adorar, para celebrar com Ele. Hoje eu tenho outra visão. Quando eu vou aos cultos, eu vou adorar o Senhor na igreja, eu vou para celebrar com Ele. Eu vou tão feliz. Eu sorrio, eu canto, porque eu tô indo lá para celebrar em comunhão e celebrar com Ele. E quando você entende isso, você sai da necessidade de aprovação das pessoas. E muitas mulheres têm essa necessidade da aprovação das pessoas, e homens também. Necessidade da aprovação para então se sentir bem, para então comemorar. Não. O Senhor fala, venha celebrar comigo. Então tudo que fizer, celebre com o Senhor. Celebre com seu ser. Dê aquele sorrisão, dá um grito, se agita. Celebre. Não espere. Algo que meu mentor fala muito é: quem se move por elogios, na primeira crítica vai cair. O elogio e a crítica tem que estar no nível zerado para você. Sabe por quê? Porque isso alimenta. É muito gostoso a gente receber elogios, a gente vê que tá fazendo um bom trabalho, mas a gente celebra com o Pai. Mas se você... Tem pessoas que só se alimentam de elogios. Eu vou fazer, se ninguém aprovar, Deus, então eu não vou fazer mais. Se o Senhor colocou no teu coração, filho, aprovando, não aprovando, recebendo elogio, não recebendo, só vai. Só vai. É uma caminhada, é uma jornada. E quando a gente começa a entender que é entre você e o Pai, acabou. Então essa passagem hoje, quando eu comecei a ler pelo período da manhã, falei, eita Deus, essa o Senhor me tratou tanto. Essa o Senhor quebrou cadeias, quebrou crenças que eu tinha que me paralisavam. E a sua mentalidade, ouça, é a sua mentalidade que vai te levar. Por isso que hoje eu entendo porque que o Senhor me trouxe para cuidar das mulheres mentalmente, a quebrar crenças, a ativar a identidade, porque é a nossa mente. Você só vai até onde os seus limites, as suas crenças vão. Por isso todo dia, renovai. E aqui é uma quebra de crenças fortíssimas. É pra gente celebrar com Deus. Vamos celebrar com as pessoas? Não é radicalizando. Vamos celebrar? Claro. Mas quando tu chegar na tua casa, quando tu chegar, tu vá pro teu quarto, você fala, Pai, é graças a Ti. Eu celebro a Ti. É a Ti. Muitas crenças minhas foram quebradas por conta disso. Servo bom e fiel. Você foi fiel na administração de uma pequena quantia. Quando a gente começa pequeno, minha irmã, ninguém nos aprova não. Quando você começa a empreender pequenininho, a maioria olha assim e fala, minha filha, não sei não, hein? Vai empreender agora, saiu do CLT, vai empreender. Quando você começa pequeno, mas quem te deu esses talentos para tu começar, quem deu essa chama no teu coração foi o Pai. Foi o Senhor. E Ele fala, você foi fiel na administração do pequeno. E agora lhe darei muitas outras responsabilidades. É o crescimento. O aperfeiçoamento. E aonde que a gente vai celebrar? E Ele fala, venha celebrar comigo. Isso é muito incrível. Tem vezes que um só versículo ali, eu fico, esse aqui quebra crenças. Esse aqui, chega, ele tá grifado de vermelho assim, Porque é onde abate em cima dessas crenças, da necessidade da aprovação de pessoas. Você não precisa ser aprovado por ninguém. Você foi escolhida, você foi chamada. É o que tá no teu coração. É o que você ouviu como chamado do Pai. E o servo que havia recebido, vamos lá, 2 talentos, se apresentou e disse,
O Senhor me deu 2 talentos para investir. Eu ganhei mais 2. Aprenda a investir o seu dinheiro. Aprenda a investir aonde você quer ver retorno. E aqui é tão incrível quando muitas pessoas demonizam, né, o dinheiro, como é que fala? Romantizam a pobreza. E hoje eu te convido a você quebrar crenças. Essa parábola dos servos, dos 3 servos, é para quebrar crenças, principalmente financeiras. E você só vai fazer dinheiro até onde a sua limitação na sua mente está. E aí ele fala, os que tinham 2 talentos se apresentou e disse, o Senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. Toda vez que você investir, você vai ter retorno sobre aquilo. Então aprenda a administrar o seu dinheiro, aprenda a investir o seu dinheiro. E com quem que iremos comemorar? Escuta. E o Senhor disse, muito bem. Estamos em Mateus 25, 23. E o Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel. Se você foi fiel na administração dessa pequena quantia, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Sempre que você começa algo, você vai começar pequeno. Sempre. É como muitos aqui já, minhas maravilhosas que me seguem, quando a gente se mudou aqui para Balneário, a gente está começando pequeno, mas estamos debaixo de uma obediência. E o que o Senhor fala? O Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa pequena quantia. E agora lhe darei outras responsabilidades. Toda vez que você começar algo pequeno, o Senhor vai te abençoar. Não tenha medo de investir, não tenha medo de empreender, não tenha medo de começar pequeno, não temas. E principalmente se é algo que queima o teu coração. É algo que o Senhor colocou ao teu coração. Venha celebrar comigo. Com quem que a gente vai celebrar? Ele fala, repete de novo. Para quebrar as crenças de que você precisa da necessidade da aprovação de outras pessoas para fazer o que você tem que fazer, para fazer o que você gosta de fazer, para fazer o que você sente, o que você ouviu, o que você quer para a tua vida. Se você depender da aprovação de pessoas, você paralisa. Se você depender, e hoje de manhã eu estava lendo sobre prosperidade, que eu estou num propósito, sobre que o Senhor fala, deixai pai e mãe. Quando ele fala esse discernimento, essa ordem, o deixar é sobre o quê? As crenças, as mentalidades, a necessidade da aprovação dos seus pais. E quantas vezes a gente ouve histórias falando assim, eu fiz essa faculdade só por causa do meu pai. Eu fiz isso aqui só por causa da minha mãe. Mesmo casado com filhos. Aqui ele já nos traz, eu vou levar vocês para isso e já trazer, como um mentor me orientou também, a você fazer esse entendimento que o Senhor fala, venha celebrar comigo. É uma independência mental. E quando você rompe essa independência, aí vem a expressão, o céu é o limite. É o que Deus fala. Porque o que as pessoas falam não tem domínio mais sobre você. Nem teu pai, nem tua mãe. A gente honra. Mas as crenças novas, o Senhor te trouxe para um novo chamado. O Senhor te trouxe, um novo chamado não, o Senhor te trouxe para um chamado. Antes mesmo do ventre, ele fala antes mesmo de estar no ventre da tua mãe. Olha só, para você quebrar essa crença de necessidade de aprovação. Antes de estar no ventre. E aí ele fala, deixai pai e mãe. É aqui. Tem pessoas que casam. Quando eu casei, vou colocar eu na história, né, sempre. Quando eu casei, eu tinha uma necessidade de ainda ser a filhinha ali, cuidar da minha mãe.
E o Senhor falou, se afaste. E me levou para essa palavra. A sua mentalidade hoje tem que ser de mulher, de esposa. Ela vai ser sua mãe pro resto da sua vida. Você vai honrar a vida dela, honrar a trajetória dela, vai estar junto. Porém, a sua identidade tem que ser adulta. Porque senão a gente vai para a necessidade tão grande de estar tão vinculado aos nossos pais que a gente esquece de ser adulta. A gente treina a nossa mente, só mais 10 minutos. A gente treina a nossa mente pra gente ficar ainda, qualquer problema, volta. Qualquer coisinha. E se eu deixar meus pais? E o Senhor fala, deixai pai e mãe. É aqui, não é abandonar eles. É entender que agora você é um adulto, é entender que agora você tem outras responsabilidades, é entender que venha comemorar com quem? Essa necessidade de aprovação. Acabou. Na mentoria, no segundo encontro do Jardim Secreto, nós conversamos muito sobre as nossas raízes paternas. Hoje tá difícil chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. É exatamente isso, Rose. E é tão lindo quando a gente entende isso. Eu ia falar da mentoria e a gente falou muito sobre a maternidade. Na mentoria eu faço um trabalho, umas ferramentas sistêmicas do sistema familiar. E chega nesse período que a gente entende os padrões dos nossos pais, da nossa mãe, e quando o Senhor nos fala para romper com eles sobre mentalidade, os padrões. Ali, as mulheres entenderam, quando eu passei essa ferramenta para elas, como elas viviam nessa necessidade de aprovação dos pais ainda. Não tinha se posicionado. Quando falo em posicionamento, é algo tão brando hoje aqui no Instagram, né? Você tem que se posicionar, é roupa, é não sei o quê. Não. Vamos trazer aqui para nossa identidade. O seu posicionamento é você entender a mulher que você se tornou. É você entender que você não se move por aprovação, por críticas, nem por elogios. Você se move pelo seu chamado. Você se move pela tua família. Entende? E eu vi o quanto de mulher que tem essa necessidade, até homens. Mas mais a mulher, puxando pro meu ministério, pro meu chamado, a mulher tem necessidade de ser aprovada. E aí a Rose comentou algo aqui nos comentários. Hoje tá difícil chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. Por quê? As crenças. Mas quando a gente começa a virar essa chavinha, igual tá aqui, venha celebrar comigo. Quando o Senhor fala, venha celebrar comigo, pegando esse gancho, a gente começa a ter um amor, uma visão, uma misericórdia, que quando a gente olha uma pessoa ferida, que venha falar algo, ou qualquer outra coisa, a gente olha para ela com misericórdia, sabe? E a gente faz a diferença. A gente faz a diferença. Então hoje eu olho as pessoas falam, até... Não vou entrar nesse assunto que é mais pesado. Não dá aqui. Mas, pra gente entender... Eu vou ter que entrar. Você comentou aqui, Rosa. A inveja tá tomando conta dos corações humanos. O que isso quer dizer? Pra mim, Ana, tá? Na palavra o Senhor fala, a inveja corrói os ossos de quem a tem. Uma vez veio uma pastora não, era da igreja, mas era de outra denominação, e falava muito isso pra mim. Posso orar por você? Eu falei, pode, claro. E aí ela orava, e aí ela começou a falar assim, você é sobrecarregada de inveja. Olha a crença. Vamos tratar aqui então essa crença, já pra você pegar. Olha essa crença. Ela falava assim, você tem muita inveja de você. Quem aqui, mulherada, já ouviu isso? Tem muita inveja de você. Você tá crescendo, você tá se desenvolvendo e as pessoas têm muita inveja de você. A inveja faz mal e você tá pesada, você tá com a energia baixa, você tá com não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não pode ficar cheia de inveja assim. Nananana. E aí o Senhor me chamou no secreto. E a hora que eu fui orar, eu falei, Senhor, eu me incomodei de uma certa maneira
ver com ela falando isso. E eu tinha muito respeito pela autoridade que ela tinha, né? Tinha muito respeito na autoridade espiritual dela. Escuta isso. Lembra que eu falei ali atrás sobre deixar pai e mãe? O Senhor fala sobre outras autoridades também. Não só do seu pai e da sua mãe. Outras autoridades que você na sua mente coloca sobre si. Então, vamos entrar nessa religiosidade um pouco. E aí, o Senhor falou assim, eu falei, pai, tá, e se eu crescer mais, então as pessoas vão ter mais inveja, vão me prejudicar, minha energia vai cair. Nossa, toda vez que ela vai orar por mim, ela fala, tem muita inveja sobre você, por isso você tá carregada, você tá pesada, você tá não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí o Senhor falou assim, filha, deixa eu te levar pra palavra. Por isso, meninas, tudo. Sabe o manual da vida? É o manual. É pra hoje. É o livro mais antigo, né? Um dos mais antigos, mas é pra hoje. Ele é vivo. E o Senhor falou assim, deixa eu te levar na palavra. Me levou e eu fui ler. E o Senhor falou assim, a inveja... Deixa eu até pegar ele certinho aqui pra falar pra vocês. Versículo. Por que a gente está falando nisso? Eu estou entrando aqui sobre identidade e também sobre a necessidade de aprovação das pessoas. Isso em todas as áreas da sua vida. Olha só. Tem Provérbios 14:30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Quem oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas quem se compadece necessitado honra a Deus. Vamos pegar esse primeiro, Provérbios 14:30. O coração em paz dá vida ao corpo. Aí o Senhor falou, o coração em quê? Como que é teu coração? Rosê, escuta essa. Como que é teu coração? Aí eu falei, em paz? Tá sendo lapidado? Tá sendo ungido? Como que é teu coração? Isso é para aquela crença que as pessoas falam muito, nossa, você tem que orar por tanto de inveja que tem sobre você. Repreenda isso, minha filha. Fala, não. Sabe por quê? Porque a verdade fala assim, o coração em paz dá vida ao corpo. Essa alegria de espírito que eu tenho é a paz, um coração em paz dá vida ao teu corpo. Quem traz a paz? O Senhor. Fim. Pega essa, hoje. Mas a inveja apodrece os ossos. Deixa eu pegar no meu. Provérbios 14. Abri certinho. 31. A inveja é como um câncer nos ossos. Ou seja, nos ossos de quem? Responde aí, Rose. Vamos quebrar essa crença. É nos ossos de quem? A inveja é um câncer nos ossos. De quem tem? Quando o Senhor me levou para isso, Ele falou... A minha crença era, tá, se eu começar a crescer, que as mulheres falam muito isso, né? Dos invejosos. Nos libertar. Eu não me preocupo com inveja. Eu não me preocupo com nada. A partir desse momento, o Senhor me levou a entender isso. Filha, o coração em paz dá vida ao corpo. Meu coração estando em paz dá vida ao meu corpo. Meu coração com inveja é câncer para os meus ossos. Então a inveja prejudica quem? A quem sente. A quem tá com o coração fechado. A quem tá com o coração endurecido. A quem tem inveja dos outros.
entendi isso, eu falei, caraca, Deus. E eu me sentia tão mal, porque eu falava, tá, como que eu vou fazer minhas lives, como que eu vou me posicionar, como que eu vou empreender, como que eu vou crescer, se daí eu vou causar inveja nas pessoas, como se levasse aquela crença, como não? Levando a crença de que se você crescer, as pessoas vão ter inveja de você, você vai sofrer, você vai ficar com energia baixa, você vai ficar mal, você vai... Olha a cadeia, olha... Não faz sentido. Ah, você tem que tomar um banho de sal grosso pra tirar a inveja e uma olhada. Isso quem fala é de outra religião. Meu tio era da Umbanda, então quando ele falava esses negócios, entende? A inveja, e aqui o Senhor fala, o coração em paz dá vida ao corpo, é teu coração. O coração do invejoso traz câncer para os ossos dele. Então, cresça sem medo, tire essa limitação, essa crença de que, se eu crescer as pessoas vão ter inveja. O coração em paz dá vida a outras pessoas. Mas o coração invejoso é câncer pro próprio osso dele. E quando o Senhor me trouxe isso, eu tinha muito respeito por essa irmã. Nossa, ela me ajudou demais, mas nisso eu discordei. Toda vez que vinha orar, eu falava, nossa, tá carregada de inveja, você tá não sei o que, não sei o que, você tá não sei o que, não sei o que. Eu falava, não, opa, calma aí. Não. Isso não é sobre mim. Se as pessoas têm... Isso é uma limitação. Uma crença que limita seu crescimento. De você não crescer porque outras pessoas vão ter inveja. Isso é um laço que abaixa a tua energia pensando assim. Isso que abaixa a tua energia, você pensando assim. Isso que não deixa você crescer, você comprar algo melhor. Porque o outro vai ter inveja se eu comprar um carro melhor. O outro vai ter inveja se eu me vestir melhor. Olha a verdade. O coração em paz dá vida. O coração invejoso é câncer para os ossos dele. A inveja prejudica quem a possui. Quem tem um coração invejoso. Tira essa crença limitante de que você crescer, você vai prejudicar outras pessoas. E olha que isso veio de uma autoridade sobre mim e me incomodou num tanto. Eu falei, Senhor, aí ele falou, vamos para a palavra. O que é isso aqui? A verdade liberta. É esse o sentido. Eu, Aninha. Oi, Kátia. Minha irmã tem que falar com você. Depois me chama no WhatsApp, pelo amor de Deus. Então, essas são crenças limitantes. E aí vem mais uma. Que a gente estava falando aqui em Mateus, na parábola dos talentos. Deixa eu voltar para a minha parábola dos talentos. Mateus 35. A gente estava falando em comemorar. O Senhor fala, tu foi fiéis ao pouco, sobre o muito te colocarei mais responsabilidades. Venha comemorar comigo. Tudo que você fizer, comemore com o Pai. É com Ele. Não fique preso na necessidade de aprovação das pessoas, de elogio das pessoas. Se o Senhor mandou tu fazer, se embora. Abre. Para finalizar a nossa live, já estão passando aqui um pouquinho do tempo, sempre, né? O servo que havia 2 talentos investiu, invista teu dinheiro, multiplique. E o Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa pequena quantia, e agora lhe darei outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Isso é um convite do Senhor. Tudo dá graça. Ele fala, vem celebrar comigo. Quando eu faço algo aqui, igual comecei esse café no jardim, quando eu vejo os directs das mulheres falando, Ana, eu precisava ouvir. Igual a Rose aqui, né, Rose? Olha, eu ouvi muito isso. Cara, depois daqui eu vou fazer o quê? Eu vou celebrar com o Pai. Senhor, foi incrível ver mulheres falando isso. Crenças de limitação que colocam na tua cabeça para você não prosperar. Crenças que você tinha antigamente sobre prosperidade. Coisas que você acredita que não é verdade. Igual isso, eu acreditava
Nossa, se eu fizer me postar, me mostrar muito aqui, se eu fizer meu trabalho crescer, se eu fizer isso aqui, cada vez que eu crescia, vinha uma pessoa e falava, Ana, você tá sobrecarregada de inveja. Ana, você tá muito mal. Ana, você... Nossa, como as pessoas têm inveja. E aí o Senhor me levou pra palavra. A inveja corrói os ossos de quem tem. Um coração em paz leva a vida. Depois que eu ouvi isso do Pai, a verdade absoluta, acabou. Sinto muito quem tem. Isso é constante, Rose. Seja bem-vinda ao time, minha irmã. É constante. E é por isso que hoje o Senhor me levantou para quebrar crenças. Bater na mentalidade. Porque o Senhor, Romanos 12:2, ele fala, e é o que cravou no meu coração, meu chamado. É nosso campo de batalha, é a mente. Se você não fortalecer as crenças que tu tem, se você não ressignificar o que tu ouviu, o dinheiro pra mim, na minha família, era motivo de briga. Eu cresci com meu pai e minha mãe brigando por dinheiro. Tá faltando briga no dinheiro. O Senhor falou, ei, dinheiro não traz maldição não. Aquilo que tu assiste nas novelas, que só quem tem muito dinheiro é mal. Conheço muitas pessoas prósperas, milionárias. São, cara, bênção na vida de outras pessoas. São pessoas extraordinárias. São pessoas que foi levantado, o dinheiro na mão errada faz coisa errada. O dinheiro na mão certa é bênção. Só que antes eu era limitada nisso. E todo o dinheiro que vinha na minha mão eu gastava. Por quê? Aqui na minha mente falava, é perigoso ter. É perigoso ter. Olha o que é uma crença. Olha o que é uma crença que limita teu crescimento. E nessa da inveja, o Senhor falou, vamos quebrar agora. Me levou para a palavra. A inveja corrói, é como câncer nos ossos de quem tem. De quem tá ferido. De quem tem inveja do seu próximo. Não leve isso para ti. Não carregue o que não é para ti. E eu falo isso hoje para vocês. Eu nem falo sobre isso. Tem pessoa que já vai conversando. Ai, fulana tá com inveja de mim. Como que tu sabe? É o coração dela. Às vezes ela te admira. Às vezes ela fala, ei, eu quero tanto estar contigo. Não é inveja, às vezes é admiração, é inspiração. Vai olhar teu coração. Hoje as mulheres que se aproximam de mim, hoje não tem isso no meu vocabulário, não tem inveja no meu vocabulário. Não, nem na minha mente. Eu me inspiro com mulheres, tem cada mulher linda aqui. Minha filha, daqui a pouquinho, eu já tenho que ir. Daqui a pouquinho eu vou estar na academia, as mulheres passam assim, exuberante, aquelas loiras lindas. Eu falei, será que eu estando aqui em Santa Catarina, os olhos ficam verdes também? Pensa, e umas mulheres lindas. E também umas tão simpáticas, uns amores, sabe? Eu admiro, porque a inveja corrói, é como câncer nos ossos. É um câncer nos ossos de quem tem. São seus olhos, são teu coração. Se a pessoa tem, não tem, problema dela. Oi, Camila. Sim, estou morando em Balneário, em Camboriú. Balneário Camboriú. Vamos finalizar. Então, pegamos isso que é uma crença limitante e o Senhor fala, venha comemorar comigo. Então, hoje a mensagem mais forte dessa parábola dos 6 servos que o Senhor nos direcionou foi para isso. Olha as crenças que limitam sua mente. Saia da necessidade de aprovação das pessoas. Vai cuidar da tua vida. O que o Senhor chamou para você fazer. Se aprovarem, não aprovarem. Que Ele fala, venha comemorar comigo. Eu comemoro com Deus o que eu faço. E vem. Sério, em Blumenau. Que máximo. Pertinho, irmã. Ai, tenho vontade de conhecer. Tem uma corrida aí, tô me preparando para correr. Entende? Então, essa é hoje a maior mensagem da parábola dos servos. Além de esconder os seus talentos. Então, saia da necessidade de aprovação. Coloque zerado. Falar igual eu falo para a mentoria. Zera. Elogio e crítica para mim, zero. É maravilhoso ouvir. Mas eu não engulo. É como um anzol. Porque se você engolir elogios, 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 quando vira a primeira crítica, tu cai.
Já tá virando bordão, né, Kátia? Exato. Então você cai na primeira crítica. Zera. Elogio e crítica. Neutro. Tem pessoas aqui na live me acompanhando enquanto eu tô fazendo? Beleza. Se não tem, beleza também. Eu vou usar essa ferramenta, quem tiver ao vivo, você que tá gravado, que está assistindo agora, que você pegue essa mensagem, estude sobre as crenças que limitam a sua mente, mergulha na tua mente, use ferramentas para clarear a sua mentalidade. Você só vai até onde aqui, ó, te limita. E hoje quero te levar isso. Comemore somente, grandiosamente, com o Senhor. Em tudo que for fazer. Tudo. O que eu mais ouço é a mulher falando assim, ou homens também, minha mulher não aprova o que eu faço. Meu esposo não aprova o que eu faço, mas Deus colocou tão forte isso no meu coração. Minha irmã, arrocha. Pra cima. Quem fala pra celebrar com ele? É Deus. Quem é Deus? É tudo. Acabou. Fortaleça isso. Prega isso na tua mente. Bora que eu tenho que ir. O Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel. Venha celebrar comigo. Isso é tão maravilhoso ouvir de Deus. Por último, o servo que havia recebido somente um talento, que foi conforme a tua capacidade. Um talento. Estamos em Mateus 25, 24. Ele falou, ó a justificativa, eu sabia que o Senhor é um homem severo e que colhe onde não plantou e junta onde não semeou, porque é dono de tudo. Tive medo de perder seu dinheiro, tive medo de perder o que o Senhor me deu. Por isso escondi na terra. Tirou, desenterrou, aqui está ele. O que o Senhor respondeu? Servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde eu não plantei e junto onde não semeei, por que não depositou ao menos seu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Aqui o Senhor nos ensina de novo a cuidar do nosso dinheiro. Nosso trabalho é para a gente receber bênçãos financeiras. E suas crenças sobre dinheiro vão travar você. Se você não entender que você administrar seu dinheiro, multiplicá-lo, vai te gerar mais prosperidade. Esse é outro que o Pai tratou em mim assim fortemente e o que vai estar em um breve lançamento meu, que a gente vai falar muito sobre as crenças limitantes de dinheiro. E o que ele fez? Tinha um talento, o Senhor me deu um talento da voz, da comunicação. É como se eu pegasse e enterrasse esse talento. E quando eu encontrar com o Senhor, eu falar, tá aqui o talento que o Senhor me deu, eu deixei guardadinho aqui dentro, na terra, no meu corpo, tá aqui guardadinho. São as pessoas com vergonha, e o Senhor fala lá na palavra, não lembro em qual versículo está escrito assim, os tímidos, os covardes não herdarão o reino dos céus. Isso ainda é um tapa em mim. Porque muitas vezes a gente se limita com medo, crenças que tá aqui, ó. Sendo que o Senhor falou, eu te dei espírito de ousadia, de coragem, de poder. Avança, avança, avança. Por isso que hoje eu estudo tanto sobre mentalidade. A Kátia tá aqui, que tem uma livraria. Gente, invista em livros. Invista em mentorias. Invista em caminhar com pessoas que estão libertas mentalmente. Sobre a área que você precisa. Porque se você não se libertar, a sua mente, as fortalezas que tem aí dentro, que o Senhor também fala, olha só, como tudo é vivo e tudo é para nossa vida praticar, pra gente praticar. O Senhor fala na palavra,
A nossa luta não é contra a carne, é contra o espírito. A nossa mente é um campo de batalha. Você tem os resultados conforme a sua mentalidade, as suas crenças, o que você acredita. O que você acredita, assim será. Aí tem pessoas que falam assim, a lei da atração, né? O que você manda, o que você... Tá, é o pai, minha irmã. O que você acredita, assim será. Tem pessoas que acreditam que é um cachorro e se transforma. Tem pessoas que acreditam que é uma estátua e fica. Tem pessoas que acreditam que nasceram para ser infelizes e acreditam. Tem pessoas que acreditam que Deus não fala e acredita e vive. Então, o que você acredita, assim é. E aqui ele traz nessa passagem, bem assim, ó. Eu acreditava que o Senhor era um homem severo. Então tive medo de perder o talento que o Senhor me deu. Ele acreditava. Os outros já eram com a mente liberta de falar, o Senhor confiou a mim, me deu 2 talentos, eu investi e ganhei mais 2. É bíblico. A nossa vida é dirigida por nossos pensamentos, é bíblico. Exato. E aí as pessoas preferem ainda acreditar na lei da atração, no emana, no... Isso é bíblico. Vai direto para a fonte. Para de pegar atalho. Vai direto para a fonte. Entenda. Você só vai até onde somente limitou, pede ajuda. Limitou, busca. Limitou, encontre pessoas. Quando a gente fala de ambiente, como que eu vou andar com uma pessoa que não gosta de casamento? Uma mulher que fala mal de homens, sendo que eu amo casamento. Eu tenho um casamento feliz. Eu acredito porque eu vivo com homem com fidelidade, com amor, com respeito, com companheirismo. Como que eu vou andar nesse ambiente? Um lado ou outro vai cair. Tente aprender por um lado. Isso é o poder do ambiente. Se você anda com pessoas que só pensam, que falam que depende só do governo, empreender é ruim, pra que ter empresa, é só problema, funcionário, é só problema, é só reclama, você vai ver, você vai estar reclamando. Por quê? Tá ali, ó. Exato. É bem esse ponto, Rose. A Rose comentou aqui, Deus nos fez para governar sobre todas as coisas. Tu tá governando. A área que você não está governando, governe. Viver isso. Governe. Quando eu ponho aqui, faça o seu melhor dia. Tu és filha, governe. Não é governo sobre orgulho, sobre... Não. Governe sobre tua mente, tua vida. E vamos, em seguida ordenou. Olha só, se você sabia que eu li para o servo que enterrou o talento e depois entregou ao Senhor. Em seguida ordenou, tirem o dinheiro do servo e deem para aquele que tem 10 talentos. Tirou do que tinha 1 e deu para o que tinha 10. Pois ao que tem, mais será dado, porque ele tem responsabilidades. Porque ele tem... Por isso que as pessoas começam a prosperar, minha irmã, e vai embora. Ao que tem, mais será dados. Mais será dado. Porque ele tem responsabilidades. Ele comemora com o Senhor. Agora, olha só. Pois ao que tem, mais será dados. E terá em grande quantia. Mas o que nada tem, mesmo o que não tem, será tomado. Porque ele enterrou os talentos.
E Salomão fala em Provérbios: a escassez, a pobreza, ela aperta mais ainda, como um ladrão. Agora lance esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Comece hoje a governar sobre a tua vida. Olha as crenças que limitam a sua mente. Nós somos seres que... Acho tão lindo isso. A gente vive pelo que a gente acredita. E aí nos vem os limites. As pessoas que tu anda. O que você assiste. O que você vê nas telinhas aqui do Instagram. Ah, é só passatempo. Aqui, ó. Tá indo tudo. E é tão lindo, porque o Senhor explica tudo na palavra. Como que é pra gente viver, com quem que é pra gente falar. Isso aqui é pra hoje. Começa a conhecer o Deus que tu tem. E começa a limpar a sua mente com o que Ele tem pra você, com o que Ele fala. Se você conviver com Jesus, tu vai virar discípulo. Se você conviver com perverso, tu vai virar perverso. Se você conviver com empreendedoras honestas que estão crescendo, tu vai crescer. Se você conviver com mulheres traíras, você vai ser. Sempre você vai ser a soma de quem você caminha. Sempre. Isso é uma verdade nítida. E para fechar, fechamos aqui a parábola dos 3 servos. Lembre-se que foi o mais forte aqui dessa live, nessa passagem hoje, que é: celebre com o Senhor. Tira a necessidade de aprovação das pessoas. É você cuidando da tua vida. Vai cuidar da tua vida. Faz o que faz sentido para ti. Seja amiga íntima de Cristo. Conviva com Ele, você vai ver. Sua vida vai transformar. Outra, a inveja. Foi um tópico que a gente falou aqui. A inveja corrói os ossos de quem sente. Isso está chamando a gente para cuidar do nosso coração. Tire essa crença limitante. Ah, tem que tomar banho de sal grosso, tem que tomar banho de não sei o quê, tem que andar... Ontem eu vi no mercado uma mulher com pimentinha pendurada, com amuletos. Ah, tem que colocar... Isso não é da nossa crença, da nossa vida de governante, de filha de Cristo, não. Ah, ponha plantas para eliminar a inveja. Crenças que a gente ouviu lá atrás. Ah, o dinheiro é maldição. O dinheiro não para na minha mão. A palavra que você declara. Porque na sua crença o dinheiro traz dor. Quem tem dinheiro é só bandido. Quem tem dinheiro é que faz coisa ruim. Crenças. Crenças, minha irmã. Que hoje você renove suas crenças. Que você... Eu falo sempre para as mulheres, eu tenho um caderno, meu diário com Jesus. Mas quando eu estou estudando, eu pego outro caderno e sempre escrevo. Nossa, isso aqui hoje bateu minha mente. O que eu posso aprender? É igual ao exemplo que eu dei para vocês da uma irmã querida, maravilhosa. Mas ela falava umas coisas que eu não concordava. Você não concordar, tá tudo bem. Você não tá afrontando a pessoa. Você tá confrontando. Não concordo. De falar que a inveja... Se eu crescer muito, eu terei muita inveja. Olha a limitação. Que hoje você caia essas crenças, que você entenda que a inveja prejudica só quem sente. A gente que está em Cristo, a prosperidade é minha por herança. Acabou. Fortaleça a sua mente. A Bíblia é para fortalecer a nossa mente.
Não tem, eu já li muitos livros. Não tem mais poderoso que esse, não existe. Tudo vem dele. Então que, finalizando aqui agora, tô indo agora treinar, fortalecer o corpo, que a nossa mente foi fortalecida aqui, né? Comenta aí pra mim. Gostaram? Abriu a mente de vocês aí? Eita Deus, fala Deus, como diz minha amiga Ju, fala Deus. Né, Rose? Entendeu, minha irmã? Todo dia, minha amiga, antes de dormir, pega um caderno, coloca do lado e fala, ó, eu tenho a crença disso e disso. E eu quero convidar vocês a entrar pro Jardim Secreto, quem quiser, manda aqui no direct, depois que acabar a live, ou você que tá assistindo essa live agora gravada, que você manda pra mim, que se você quer ressignificar sua mentalidade, suas crenças, eu tenho a mentoria Jardim Secreto, aonde eu mergulho nas raízes, exatamente isso. Crenças é o que te move. Se você não está bem em uma área da tua vida, tem uma crença tua ali. Tem algo que você acredita e até inconscientemente você faz. E vamos trazer a verdade. E ó, acelera, minha irmã. O convite está feito. E amanhã estaremos aqui, novamente, no Jardim Secreto. No café, no Jardim. E esse café no Jardim é porque o Jardim foi onde tudo começou. Sobre realmente isso, ressignificar nossa mente. E estamos na jornada das parábolas do reino. E hoje a parábola foi sobre os nossos talentos. Que seus talentos sejam restaurados hoje. Eu profetizo sobre tua vida. Que você abra os olhos. Seus olhos carnais, seus olhos espirituais. Que você olhe a sua vida por fora, sabe? Daquele. Que você entenda que você nasceu para um chamado. Você foi escolhida antes mesmo do ventre. Necessidade de aprovação somente de Deus. Se Deus te aprovou no que tu faz, avança. Renove a tua mente, que somente hoje seja renovada. Que você busque renovar sempre a sua mente, que você busque cuidar sempre do teu corpo, para ter saúde, disposição. Filtre as pessoas à tua volta. A solitude é maravilhosa. Se fortaleça, se forge. Deixa o Senhor te forjar. Ser amigo do Pai, ser amigo de Jesus, a gente é igual. Você é a soma das 5 pessoas que você caminha. Já ouviu isso? Quem são? Tu é. Ah, eu não sou. É. É, minha irmã. Então deixa eu só agradecer, fazer um boot aqui para nós. Meu querido Deus, amado Pai, a Te rendemos graças, Senhor, pois o Senhor é muito bom e sempre nos ouve. Obrigada, meu Deus, por esse aprendizado. Grandes lições, tanto para essas mulheres que estão assistindo, quanto para mim. Aprendi muito agora. E eu entendi o que eu devo fazer. Que todos os medos, espírito de medo, de rejeição, de validação de pessoas, de necessidade de aprovação, necessidade de elogio, caia, Pai. Tire da nossa mente, tire do nosso coração e nos mostre de onde veio, para a gente ressignificar, para que não volte mais. Pois a Tua palavra diz que a prosperidade é nossa por herança, que os talentos que o Senhor nos deu é para abençoar outras vidas, e assim nós seremos também. Amai as outras pessoas, amai as pessoas como a nós mesmos, que a gente tem esse coração. E as pessoas que têm inveja, que o Senhor cure o coração delas, elas são pessoas feridas, pessoas que não conseguiram, pessoas que têm crenças, pessoas que acreditam que são inferiores. Que a gente possa levar palavras de vida para elas. E dizer, ei, minha irmã, tu não é inferior não. Reage. Vambora. Tu é especial. Tu foi feita de forma especial e agradável para um propósito, para um chamado aqui. E é viver em prosperidade, em abundância. E ser o fim de uma geração limitada e seu começo
uma promessa de Deus nessa terra. Que você levante outras mulheres, outros homens a entender como é bom ser fiel, como é bom ser leal, como é bom ser amigo, como é bom ser próspero, como é bom que seus frutos falem por si. Que a vergonha, Senhor, tire toda a vergonha, todo o medo, porque o Senhor fala que os covardes não reinarão. Que toda a covardia que colocar em nós, tire de nós, traz a gente para nossa essência, para nossa natureza, de ousadia, de espírito de alegria, de amor verdadeiro do Senhor. E que hoje o Espírito Santo use cada pessoa que entrou aqui. Se você está vendo isso gravado, que o Espírito Santo te use neste dia. Senhor, que teu Espírito governe sobre nós nesse dia. E seja um grande dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minha irmã. Vambora. Renovada. Bora viver esse dia, que esse dia tá lindo. Que hoje eu tenho muita coisa pra fazer. Que seus projetos sejam bênção. Abençoados. E que você faça. Não esconda teus talentos, não, minha filha. Eu vou deixar, quem tá entrando agora na live, eu vou deixar aqui gravada. Também vai estar no YouTube. Que você seja ousada. Que você seja amiga de Cristo. E comece a mostrar para as pessoas. Assim como eu. Tem muitas pessoas postando tantas coisas bestas aqui. Nas redes sociais. Que você poste coisas boas. Que edificam. Tem muitas pessoas esperando a tua palavra. Para você salvar elas. Já tive mulheres que agora são minhas amigas. Que estavam tentando suicídio. E porque o Senhor me levou. É forte. Hoje elas são incríveis. Uma palavra aqui, ó, tem o maior poder. Uma palavra lançada. Você não tem dimensão. A gente não tem dimensão do que o Senhor faz. E conviver com Ele é top demais. Um grande abraço, um grande beijo. Fiquem com Deus. Que Deus te abençoe. Faça o seu dia e vai cuidar da tua vida. Tá? Para de cuidar da vida dos outros. Vai cuidar da tua, vai investir. Lembra que lemos hoje? Vai investir teu dinheiro, vai multiplicar teu dinheiro, seus talentos, bota pra fora. E sai de aprovação de pessoas. Ah, se não tiver ninguém, amém. Se tiver, amém também. Ah, falaram mal de mim, amém. E se não falaram, amém também. E se falaram mentira, eu sei quem sou. E se falaram verdade, eu sei quem sou. Amém. Né, minha irmã? Né, Natasha? Um grande beijo, ficam com Deus. Bora, Letícia. Tchau, tchau, gente. Desligando. Até amanhã, convite pra vocês. Amanhã, 8 horas, horário aqui de Santa Catarina. Aí no Mato Grosso, a maioria aqui é do Mato Grosso. Aí, no caso, é às 7. Estaremos aqui para a próxima parábola. Está sendo a jornada Parábolas do Reino. Hoje foi dos talentos. Ontem foi das 10 virgens. Foi incrível também. Se tu não assistiu, vá no meu Instagram, tu assiste. Foi incrível. E amanhã eu trago surpresa. A próxima parábola. Que Deus abençoe tua vida. E vai cuidar da tua vida. Vai viver. Viver é bom demais.